agradeço a presença de todos os colegas. Estamos a voltar, nós, OET, Secção Regional Sul, vai voltar a fazer webinars regulares sobre diversos temas que sejam interessantes e causam debate entre todos. O formato que vamos ter, o Hugo Deodato vai fazer uma apresentação. O Hugo Deodato é o colega da direção e é também funcionário da Câmara Municipal de Lisboa e tem trabalhado nesta temática. Temos sentido ao longo do tempo que existe alguma dificuldade no desenvolvimento dos relatórios de vulnerabilidade sísmica. E por esse motivo, pensámos em desenvolver, no seguimento de uma ação que tivemos na Madeira, também hoje este webinar. Portanto, para não perder mais tempo, vamos ter tempo de colocar as questões e vamos então começar. Hugo. Muito bem, boa tarde a todos. Portanto, eu trago aqui o tema de relatórios de vulnerabilidade sísmica. Portanto, a minha ideia inicial foi tentar mostrar a todos os colegas, portanto, quais são as ferramentas e como é que podíamos fazer os relatórios de vulnerabilidade sísmica, portanto, com essa preocupação sempre. Não vou fazer nenhum relatório, mas mostrar-vos como é que podemos chegar e elaborar um relatório para chegarmos a algumas conclusões. Portanto, ia pedir ao Nuno que pudesse passar os slides, se faz favor. Não sei se já todos estão a ver. Não. Só um momento. Nós já temos, vós não. É outra, é outra. Não é essa, não. É? Portanto, já todos estão a ver. Portanto, aqui, título de introdução. Isto está a funcionar? Sim, está lá. Espera, não está a funcionar nada. Ai, caralho. Portanto, a título de introdução, portanto, a importância da segurança estrutural face aos sismos, os objetivos do relatório de vulnerabilidade sísmica, identificar fragilidades e apoiar as decisões que quem elabora, portanto, faz chegar. Aqui, a nível de conceitos básicos, a vulnerabilidade sísmica refere-se ao grau de sustentabilidade de uma edificação aos danos provocados pelo sismo. Os fatores como qualidade dos materiais, projeto estrutural inadequado, falta de manutenção e ausência das normas técnicas aumentam o risco do colapso durante os abalos sísmicos e, de forma a avaliar e reduzir essas vulnerabilidades, é essencial para garantir a segurança das pessoas e a integridade das construções em regiões sujeitas a sismos. Portanto, é muito importante que se faça uma avaliação sobre o edificado. Isto. Ok. Portanto, aqui, segundo o INE, portanto, a estatística, em 2021, o parque habitacional português totalizava 3.573.416 edifícios. E se olharmos aqui para o quadro, conseguimos perceber que, portanto, na década de 60, corresponde a 27% e na década de 80, onde há a maior fatia, corresponde a 31% do edificado. Portanto, nesta fase já estamos a falar de edifícios de betão armado e as principais características a nível de número de pisos andam entre um piso e dois pisos. Não quero dizer com isto que esta construção
com 1 e 2 pisos corresponda, portanto, a estas fases ou estes períodos de construção. Portanto, aqui só para termos uma noção que, a nível de estruturas, estamos a falar que o grosso é estruturas de betão, mas ainda com menos com outros tipos de construção que o nosso edificado tem. Na evolução do enquadramento legislativo. Isto não está a passar, peço desculpa. Não, podes passar aí, faz favor. Portanto, aqui tem a ver com o número de pisos. Portanto, isto é retirado do INE. E depois passamos para a evolução do enquadramento legislativo. Dá retorno. A nível de enquadramento legal atual, portanto, aqui a nível de regulamentação, portanto, temos a primeira aqui nos pré-pombalinhos, pombalinhos, gaioleiros, portanto, aqui os edifícios de placa e depois passamos para os edifícios da primeira fase do betão, segunda fase do betão armado. Portanto, isto é uma fonte que foi retirada no programa Resiste e aqui conseguimos ver que o nosso edificado anda ali portanto, no RESEP, no REBAP, portanto, ainda com pouca preocupação em cálculo sísmico. A nível de enquadramento legal atual, temos o Decreto-Lei 95 de 2019, de 18 de julho, estabelece o regime aplicável às operações de reabilitação de edifícios em foco na segurança estrutural sísmica, com o apoio ou com o suporte da portaria que complementa o Decreto-Lei regulamentado em situações em que o relatório, ou melhor, em que dá diretivas à elaboração do relatório de avaliação sísmica e também, portanto, com o complemento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o guião que está disponível. Ainda para complementar, o Decreto-Lei 10 de 2024 veio aqui trazer a isenção do controle prévio em certos casos, e depois mais à frente vou tentar aqui fazer um enquadramento dos possíveis conflitos que há com o Decreto-Lei 95 de 2019. Aqui o artigo 8, a avaliação de vulnerabilidade sísmica. Este artigo determina que as obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão sujeitas à elaboração de um relatório de avaliação sísmica. Portanto, aqui é o que, onde enquadra a obrigatoriedade. E aqui o relatório é obrigatório quando? Portanto, quando há sinais de degradação estrutural, quando a área intervencionada é superior a 25% da área bruta, portanto, as obras que alteram o comportamento estrutural e quando o custo de intervenção é superior a 25%. Portanto, esse valor é reduzido quando estamos a falar de edifícios de classe 3 e 4. De acordo com o Eurocódigo 8, portanto, a classe 1, edifícios com menor importância, classe 2, edifícios correntes ou comuns, edifícios classe 3, edifícios com maior impacto social, classe 4, edifícios essenciais como hospitais, quartéis dos bombeiros, proteção civil. Portanto, aqui é onde está, onde foi retirado esta tabela, onde podemos caracterizar os edifícios e depois os métodos propostos para o estudo. Portanto, isto está tudo na fonte do guião de avaliação de segurança sísmica, do edificado, portanto, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, aqui os edifícios de menor importância, temos ali como exemplos de edifícios de apoio agrícola, depois os edifícios correntes não pertencentes às outras categorias, portanto aqui é se calhar o maior bolo da nossa construção, e depois os outros, os edifícios cuja a resistência sísmica é importante atendendo às potências consequências associadas ao seu colapso, como é o caso das escolas, salas de reuniões, instituições culturais. Passando aos métodos propostos. Portanto, o método de avaliação é uma avaliação empírica. A descrição baseia-se em observações históricas e dados empíricos sobre os dados sísmicos em edifícios semelhantes. A aplicação é utilizada quando há poucos dados técnicos disponíveis. Portanto,
é uma forma simples e rápida de calcular. Exemplo, classificação dos edifícios segundo tipologias construtivas e níveis de vulnerabilidade sísmica. Portanto, aqui o que vem no documento do guião, portanto, de acordo com o método 1, a segurança estrutural relativa à ação sísmica é avaliada em termos de percentagem da área de pilares e em relação à área do piso. Portanto, fazendo essa relação, consegue-se perceber se podemos ou não continuar com esta, ou fazer esta avaliação. O método 2, avaliação analítica simplificada, envolve cálculos estruturais básicos com base em parâmetros como a altura, rigidez e massa do edifício. A aplicação será, portanto, adequada para uma análise preliminar de grandes grupos de edifícios e as ferramentas podemos sempre recorrer a folhas de cálculo, software simplificado com fórmulas normalizadas. O que é que diz o guião? Portanto, de acordo com o método 2, a segurança estrutural relativa à ação sísmica é avaliada em termos do coeficiente sísmico. O edifício existente verifica a segurança relativa à ação sísmica. Portanto, aqui, a nível de coeficiente sísmico, teria sempre que ser superior ou igual ao coeficiente sísmico exigido. O método 3, a avaliação detalhada já recorrendo à modelação numérica. A descrição utiliza modelos computacionais para simular o comportamento sísmico da estrutura. A aplicação mais precisa indica para edifícios estratégicos ou com maior risco sísmico e a necessidade requer informação detalhada do projeto estrutural, portanto, teremos sempre que fazer uma consulta portanto, ao volume de obra existente para verificar que tipo de estrutura que estamos portanto, a analisar, que tipo de botão é que foi utilizado, que tipo de varões é que foram utilizados para podermos depois também chegar portanto, a uma conclusão mais precisa. O método quarto, a análise experimental de instrumentação, portanto, é um método mais rigoroso, inclui medições reais, portanto, com acelerações e deslocamentos obtidos através de sensores instalados nos edifícios, portanto, requer instrumentação nos edifícios. A aplicação, portanto, usada em situações especiais, como monitorização contínua ou avaliação de modelos analíticos. E depois, como exemplo, temos os sistemas de monitorização sísmica em tempo real em edifícios críticos, como é o caso das escolas, hospitais, quartéis de bombeiros, todas essas entidades essenciais para, no caso de emergência, estarem aptos para dar resposta. Portanto, aqui temos o quadro da zona sísmica. Temos sempre que, como utilizar esses métodos, temos que perceber sempre onde é que onde é que está localizado o edifício. Depois temos este fluxo. Se a intervenção requer a avaliação, portanto, temos que ver a classe de importância do edifício, como anteriormente já foi dito, o tipo de terreno, e aqui os tipos de terreno, portanto, temos do A, B, C ou D, portanto, aqui o que sai do tipo D e E, portanto, sai para o método, portanto, 3 ou 4, não pode ser calculado pelo método 1. Depois temos o número de pisos, tem que ser superior a 4. Portanto, aqui a aplicação dos métodos 1 e 2 restringe-se apenas a edifícios que não excedam 4 pisos e com áreas de implantação igual ou inferior a 400 metros quadrados. Portanto, ali depois caracteriza o que é contabilizado para 4 pisos. Portanto, tudo que está abaixo não entra, abaixo do nível do solo, não entra para contabilizar este número de pisos. Se o edifício é regular ou irregular, portanto, se for irregular, não podemos seguir com o método 1, teremos sempre para passar para os restantes métodos. E aqui, a avaliar a regularidade da estrutura, temos a irregularidade em planta, que ocorre quando os elementos verticais de suporte, como paredes ou pilares, estão distribuídos de forma assimétrica, criando condições desiguais da estrutura. E a irregularidade estrutural a nível da altura manifesta-se quando há variações de forma no edifício, como os recuos em determinados andares, o que provoca concentrações de esforço e danos em zonas onde há mudanças na rigidez ou capacidade resistente. Portanto, essas alterações também podem resultar do uso de materiais diferentes ou da modulação no sistema estrutural. Portanto, temos aqui um exemplo de um edifício
que tem estas características. E, por fim, a interação com os edifícios contíguos. Portanto, as isenções desses critérios só para edifícios isolados, portanto, consegue-se perceber que os edifícios isolados não carecem desta verificação, ou conjuntos estruturais que permitam deslocamentos laterais iguais ou superiores a 2,2% da altura do edifício. Portanto, os edifícios em banda ou gaveta, portanto, esses sim carecem desta verificação. O alinhamento das lajes também é muito importante para verificar portanto, esta condição. A interferência sísmica entre edifícios ocorre quando os edifícios adjacentes têm uma altura igual ou inferior a 50% da altura do edifício avaliado, e depois a diferença de alturas. Portanto, também muito importante no caso de não provocar danos no edifício vizinho. Portanto, isto também conseguem ir buscar ao guião de avaliação de segurança sísmica. Aqui, como ferramentas de apoio, portanto, nós temos validar os métodos com uma inspeção local, portanto, temos sempre que fazer uma verificação no local, fazer uma caracterização da zona sísmica, portanto, e depois escolher o método que vamos utilizar. Também como apoio, temos o programa Resiste da Câmara Municipal de Lisboa, tem ali o site, podem consultar e também retirar portanto, alguns estudos e algum apoio na elaboração do relatório de vulnerabilidade sísmica. Software, portanto, o SAP 2000, o 3Muri, o robô, portanto, vós devem conhecer mais que estes, mas dei aqui alguns exemplos. E aqui as normas, Eurocódigo 8, parte 3, a ISO 13822, que são as bases para o projeto de estruturas, a avaliação de estruturas existentes, e depois o guia do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, trouxe aqui um exemplo, portanto, aqui como pretende-se realizar uma obra de alteração no interior de um edifício habitacional situado em Lisboa, construído na década de 60, com estrutura em betão armado. Portanto, a intervenção consiste na demolição parcial de duas paredes estruturais internas, com o objetivo de unificar duas divisões e criar uma sala. Portanto, para garantir essa continuidade estrutural e a segurança do edifício, será executada a colocação de uma viga metálica de reforço no local onde existiam os elementos resistentes, redistribuindo os esforços para os pilares. Portanto, aqui, sendo a década de 60, portanto, não havia ainda a preocupação de reforço sísmico. E o que fazer? Portanto, basta ter um termo assinado por um técnico habilitado? Esta é uma pergunta que se coloca. Será que se está a confundir a exceção prevista no número 11 do artigo 6º do REGUE com uma regra geral de isenção para obras de alteração estrutural? E, na realidade, essa execução só se aplica se for possível demonstrar que as alterações estruturais que não prejudicam nem não comprometem a estabilidade da estrutura? Portanto, aqui terá sempre que existir uma análise, não é? E melhoram e mantêm a segurança existente, portanto, o técnico que não fizer uma análise ou elabora um relatório de vulnerabilidade sísmica, dificilmente consegue chegar a esta conclusão. É mais fácil fazer o termo. Como é que se consegue demonstrar que as alterações estruturais não prejudicam nem comprometem a estabilidade da estrutura e melhoram ou mantêm a segurança existente? Portanto, isto carece sempre de um estudo portanto, aprofundado sobre o edifício que estamos a fazer essa intervenção. Portanto, elaborando um relatório de vulnerabilidade sísmica. Fazendo aqui uma comparação entre os diplomas que podem gerar conflito, portanto, tenho o Decreto-Lei 95 de 2019, que é a obrigatoriedade do relatório de vulnerabilidade sísmica, e depois temos o Decreto-Lei 10 de 2024, que é o Simplex urbanístico, que traz essas isenções para obras que fazem alteração estrutural. Aqui tenho algumas notícias que foram sido publicadas, portanto, quando apareceu o Decreto-Lei 10 de 2024. Portanto, de acordo com o Decreto-Lei 10 de 2024, de 8 de janeiro, que introduz o regime simplex urbanístico, as obras que alteram a estrutura de um edifício podem, em determinadas circunstâncias, estar isentas de controle prévio. Depois,
Especificamente, estão isentas de controle prévio as obras de alteração no interior de edifícios ou frações que melhorem, não prejudiquem ou não afetem a estrutura da estabilidade. Para estas situações é exigido um termo de responsabilidade. Reparem que não é preciso fazer um estudo. Emitido por um técnico habilitado. Qual técnico? Atestando que as obras melhoram ou não prejudicam a estrutura de estabilidade face à situação anterior. Portanto, aqui um técnico habilitado terá que ser sempre um engenheiro que tenha competências para elaborar projetos de estruturas. No entanto, se as obras afetarem negativamente a estrutura de estabilidade ou envolverem modificações significativas, como alterações nas chércias, fachadas, telhados ou coberturas, estas não estão isentas de controle prévio e requerem licenciamento. Portanto, aqui não temos a preocupação da estrutura, mas sim da estética do edifício. Está a ser. É importante notar que, mesmo que para obras isentas de controle prévio, os municípios mantêm os poderes de fiscalização durante e após a execução das obras. Portanto, aqui os municípios solicitam o termo de responsabilidade, mas cabe aos técnicos perceberem que o termo não chega. Portanto, será sempre necessário fazer mais que o termo, portanto, fazer uma análise do próprio edifício. Além disso, a utilização de edifícios, que a licença de utilização, portanto, deixou, portanto, agora é a comunicação de utilização, não frações autónomas após a realização de obras sujeitas a controle prévio, não carece de qualquer ato permissivo, significante apenas sujeito à entrega de um documento específico, lá está, com outro termo de responsabilidade. E, se aplicável, as telas finais. Portanto, em resumo, de acordo com o artigo 6º, número 1, a linha B, portanto, aqui só temos que nos focar é o que não prejudiquem ou não afetem a estrutura de estabilidade, desde que não impliquem, portanto, aqui vamos desprezar, não desprezando, porque está legislado, mas vamos nos focar não no aspecto estético, mas sim no aspecto estrutural. Para estas situações é exigido um termo de responsabilidade emitido por um técnico habilitado, atestando que as obras melhoram e não ou não prejudicam a estrutura de estabilidade. Portanto, aqui é sempre importante fazer um relatório sobre as condições do edifício. Assim, caso numa vistoria posterior se venha a verificar que as obras realizadas prejudicam ou afetam a estrutura de estabilidade e que o conteúdo do termo de responsabilidade não corresponde à realidade técnica da intervenção, o técnico incorre em diversos riscos, nomeadamente responsabilidade disciplinar. Caso o técnico esteja inscrito numa ordem profissional, poderá ser alvo de processo disciplinar por violação dos deveres profissionais, incluindo a emissão de declarações falsas ou tecnicamente incorretas. Responsabilidade. Aqui não está a passar, não, faz o favor. Responsabilidade civil. O técnico pode ser responsável civilmente pelos danos causados, nomeadamente prejuízos materiais nos edifícios ou frações, custos de reparação, danos provocados a terceiros. A sua apólice de seguro responsabilidade civil profissional poderá ser acionada, mas poderá também não cobrir os danos em caso de dolo ou negligência grave. Responsabilidade criminal, portanto, se provar que o termo de responsabilidade foi emitido com dolo, consciência de falsidade da declaração, o técnico poderá incorrer em crimes como falsificação de documentos, propagação de falsas informações técnicas com risco para a segurança de pessoas e bens. E interdição ou inibição de funções. Em casos graves, o técnico poderá ser suspenso ou inibido de exercer a profissão temporária ou definitivamente por decisão da respectiva ordem profissional ou até mesmo do tribunal. Em resumo, responsabilidade disciplinar pelas ordens, não é? Responsabilidade civil, danos a terceiros, responsabilidade criminal, declarações falsas. E é fundamental que o técnico reúna toda a documentação e todo o estudo que elaborou do imóvel para poder elaborar também o relatório de vulnerabilidade sísmica e ter como meio de prova todas as opções e escolhas que fez.
em relação ao termo que passou. Em conclusões, o relatório de vulnerabilidade sísmica continua essencial mesmo com o Decreto-Lei 10/2024 e os engenheiros e engenheiros técnicos devem documentar todas essas decisões. E pronto, é esta a apresentação que tenho. Não sei se Calhar faço aí uma rapidinha. Muito bem. Vamos então aqui só olhar uma pequena apresentação, uma súmula da classificação e das análises e dos procedimentos que devemos ter quando abordamos esta situação, tendo atenção o que disse o Hugo Diodato, dizer também que vamos disponibilizar as apresentações, especialmente a do Hugo, que tem o espaço e os caminhos e as responsabilidades dos técnicos. É muito importante que não existam falsas declarações, nem assinaturas de favor, assinar termos e coisas deste tipo por quem não fez e avaliou os edifícios, poderá ser uma situação que é encaminhada para o crime. Como sabem, o Código Penal e o Código Civil diz que qualquer infração em termos de construção ou no processo é crime. Portanto, a ideia é nós caminharmos e dizer também que estamos disponíveis se houverem questões para isto, para estas situações, cá estamos. Aqui. Portanto, é muito importante que isto passe, conhecer. Então, isto não está à frente. Pronto. É importante, neste tipo de situação, reabilitar com reforço sismo é determinante que se conheça aquilo a que vamos. E aquilo a que vamos é saber onde estamos a intervir e classificar os edifícios. Isto não é assim tão difícil, eles estão datados em períodos, e existe de facto uma necessidade de conhecermos aquilo a que vamos. Existe esta classificação que é entre 1755, são os pré-pombalinos, depois de 55, 880, 90, temos os edifícios pombalinos, e de 90 a 30, 35, os gaioleiros, e depois a seguir 930 a 60, isto é um período longo, os edifícios placa ou meniscos, isto é, introdução do betão armado. A partir de 60, os edifícios em betão, e depois, a partir de 80, já com calque-sismo. Portanto, é importante que quando se atua nestes edifícios, se faça esse enquadramento. Os pré-pombalinos, ainda existem alguns edifícios pré-pombalinos em Lisboa e não só, e é necessário perceber como é que eles funcionam, quais são os processos construtivos, quais são os materiais envolvidos. Sem isto, nós não conseguimos, de facto, avançar. O pré-pombalino são edifícios de alvenaria com argamassas de cal ou de terra, como existem muitas em Lisboa, com alvenaria irregular, com pavimentos e coberturas em madeira. Portanto, nós temos que perceber quais são os tipos, os processos construtivos de cada um dos edifícios. E, acima de tudo, o seu enquadramento, o seu estado de conservação e aquilo que se pretende fazer. Os pombalinos são edifícios conhecidos, mas têm um problema. Se repararem na figura central do cartolário, os edifícios originais tinham loja e 3 pisos, mais a cobertura com mansardas. Se repararem nestas fotos envolventes, eles têm mais 2, 3 pisos. E estas construções não foram controladas, estas ampliações não foram controladas. Portanto, nós, quando fomos intervir nesta situação, temos aqui um trabalho, de facto, que necessita de uma avaliação, de um diagnóstico que responda às necessidades. Outro fator muito importante é analisar quais são as alterações ao longo da vida dos edifícios. Umas licenciadas e outras tantas ou mais clandestinas. É preciso perceber, porque isto foi ampliado como se fosse na base de um terreno. Não se percebe qual é o tipo de materiais diferentes, processos diferentes,
a alturas excessivas, quando nós vemos que o sistema pombalino são, na generalidade, loja, primeiro piso com varandas, e 2 pisos e as trapeiras. O da direita é original. Mas repararem para aquela fotografia aérea, a maioria tem vários pisos de ampliação. Aqui é o processo das estacas. As estacas têm 1,20 m, 1,50 m, um pouco mais, e eram distribuídas sob as paredes. Eram cravadas, depois tinham um sistema de travessas longitudinais e transversais que criavam uma grade que sobre esta era argamassa com alvenarias e nasciam aí as paredes com os arcos, até que se vê nas lojas, nas generalidades de lojas em Lisboa. As estacas eram do pinho e encontravam-se sempre submersas em água. Aqui temos na fotografia da esquerda o engradado com a parede a crescer e depois o nascimento dos arcos tão conhecidos que dão suporte aos pisos ao primeiro andar. Aqui os tabiques, costaneiros ao alto, molduras em madeira, com o ripado que primeiro era em vime e depois passou a ser em pinho, com as argamassas também de cal e areia, ao traço cerca de 1,3. Aqui as paredes frontal, todos conhecemos. As paredes frontal são as resistentes, mas atenção, todas as paredes, mesmo aquelas que não recebem diretamente pavimentos, sobre aqueles freixais que vimos ali, são também resistentes, porque há uma transmissão de esforços e nós temos experiência em obras onde se tiraram essas paredes e houve assentamentos. Portanto, tem que se fazer uma avaliação global desta estrutura. Depois o problema é que se vão retirando paredes e não se fazem reforços sísmicos ao longo da vida. Os gaioleiros é o tipo de edifício mais instável, mais frágil no sistema de estabilidade em Lisboa. Foi o aliviar do processo pombalino e já não tem as paredes frontal, tem as paredes de alvenaria irregular e foi introduzido o tijolo de alvenaria com 2 furos, que era aplicada meia vez, uma vez e meia, pendia da parede ou dos travamentos que se necessitava. São edifícios que nas paredes de fachada, nas empenas e na fachada principal e tradós, as paredes eram crescidas e tinham um freixal ou um contrafreixal sobre o qual assentavam os pavimentos. Em geral, há grande debilidade neste processo, quer em termos de argamassas, quer em termos até de alguns elementos de alvenaria que eram colocados. Temos aí um corte em que se vê perfeitamente, eram edifícios, tirando os gavetos, com grande profundidade, tinham um saguão ou vários saguões no meio para dar ventilação e luz a todo o sistema, e na tardós geralmente tinham marquises e o ponto de água que constituem todo este conjunto. Caracterizam-se muito facilmente, têm as sacadas, as varandas com os cachorros em pedra e têm o desenvolvimento, estou a ver, aqui na Praça do Sil, uma das zonas que teve grande expressão em termos de construção naqueles períodos, com este tipo de edifícios, os gaioleiros. Portanto, é muito fácil identificar. Existem alterações ao longo da vida gravíssimas que temos que analisar. Só havia um ponto de água, uma pia, na tardós do edifício, quando eles foram construídos no início. Com o evoluir do tempo e com a evolução das necessidades de mais conforto, criaram-se lajes em quartos interiores. Nós assistimos já à queda vertical dos pisos todos, porque depois, quando se vai intervir, não se tem em consideração estas alterações que criaram instabilidade no sistema. Portanto, é preciso fazer uma avaliação eficaz disto. Isto aqui é o caso de uma demolição que acompanhei
aliás, acompanhávamos quase todas, e aqui vê-se o processo construtivo. A própria platibanda está a meia vez. Ah, as paredes são a meia vez e, como estão a ver ali, no processo de demolição é como nós percebemos efetivamente no desmonte como ele foi construído. E aqui temos uma panorâmica já com compartimentos bastante confortáveis, com dimensão, mas com esta fragilidade toda. Portanto, temos que saber, quando fazemos o diagnóstico, a avaliação, o que é que se passa, qual é o número de pisos, qual é o enquadramento, se tem edifícios laterais ou não, se está isolado, se é um gaveto, etc. Aqui, mais um processo de demolição em que se verifica o sistema tão simples. Paredes de alvenaria, estão a ver ali o encastramento das vigas na parede, diminui a secção, eles crescem com uma dimensão maior na base e depois vão diminuindo à medida que vão crescendo. Na da direita, vê-se ali as paredes de alvenaria e o vigamento em madeira sobre estas paredes. Aqui os tirantes e uma parede tardós do edifício gaioleiro que caiu sem sismo por falta de obras de manutenção, falta de travamentos. Tudo isto tem que ser avaliado. Aqui um corte, percebe-se perfeitamente as varandas com os cachorros, o freixal, o vigamento, a espessura das paredes. Nós temos que consultar os processos para saber. As fundações geralmente são fundações contínuas ou em arco. Temos aí zonas das avenidas novas que as fundações são em arco, em alvenaria, ou tijolo ou de pedra. Portanto, há que fazer também sondagens para perceber tudo isto. Os edifícios placa surgiram a seguir aos gaioleiros nos anos 30, cerca dos anos 30, e duraram mais ou menos até aos anos 60, portanto está há 10 anos sempre de transição, e temos aqui os edifícios do bairro de Alvalade, que são todos em placa ou mistos, qual foi a alteração? A alteração foi substituir os pavimentos, a grande alteração, a primeira foi substituir os pavimentos em madeira por placas de betão com 10 centímetros. Havia pouco conhecimento no início do betão, porque os recobrimentos falharam muito. Se hoje circularem por aqui, vê-se muito ferro à vista, especialmente nas lajes inferiores, mas acima de tudo, depois com o tempo foram introduzindo vigas, pilares, já fundações em betão, mas isto foi um processo bastante evolutivo e cometeram-se de facto alguns erros. Estes edifícios são dos menos estudados, todos os outros são muito mais estudados que este, ainda não foram submetidos a um sismo, felizmente, porque se houver, então os gaioleiros vai ser um desastre, porque se está a reabilitar e a pagar milhões pelos fogos sem reforço sísmico. É a realidade do país. Portanto, toda a gente conhece isto. No início, as lajes, e a grande maioria, descarregavam diretamente sobre as paredes de alvenaria de 2 furos. Estão a ver aqui a meia vez. Mais um exemplo. E isto é um edifício na Gá Coutinho, dos anos 50, e veem que não há praticamente vigas, há uns montantes que estavam localizados, as próprias paredes de alvenaria, os corredores, suportavam as lajes e sem montantes em betão. Portanto, a alvenaria era de facto o grande material, porque eles vinham com o conhecimento dos gaioleiros da aplicação desta alvenaria, que tinha os pisos em madeira em vez de ser em laje de betão armado. Portanto, aqui não se pode, em qualquer situação, retirar paredes sem que haja um reforço. Nós temos aí exemplos e temos intervido em algumas situações em que tiram paredes em vários pisos e já havia assentamentos de 10 centímetros e fendas onde cabe uma mão de um lado para o outro. Portanto, é preciso muita atenção, por isso temos que caracterizar sempre os edifícios. Este edifício, depois a transição do tempo, este edifício, quem olha, é um edifício de placa, mas não é misto.
porque foi na transição do gaioleiro para o de placa e que eu reparem na fotografia da direita, os pavimentos eram todos em madeira e as fundações em alvenaria. Portanto, há que avaliar, há que fazer sondagens. Se tiver que fazer sondagens destrutivas, temos que fazer, temos que estudar o processo na Câmara, temos que analisar qual foi a sua evolução para que haja uma ação de facto eficaz. Portanto, na reabilitação tem que se, de facto, eu vou avançar, tem que se ter em atenção e tem que se planear, tem que haver conformidade e ações em função das características do edifício. Analisar a situação histórica, o processo construtivo, a evolução, a transição entre processos construtivos, porque pode haver muitas surpresas e existem aí. Portanto, há que planear e introduzir equipes multidisciplinares. Acabou o tempo em que tudo fazia tudo. Nós temos que integrar na nossa equipe outros colegas com saber para que o trabalho seja mais eficaz e responda às necessidades. Portanto, há que constituir o processo de obra, ir à Câmara Municipal, consultar o processo, analisar as características do edifício e informações relevantes, promover uma vistoria e inspeção ao edifício e aferir as alterações ao projeto inicial, compatibilizar os elementos recolhidos no processo da Câmara e edifício, fazer um cruzamento, porque muitas vezes também o que foi executado não é aquilo que está no projeto. Verificar se existem intervenções ao longo dos anos não licenciados, verificar se as alterações ao longo do tempo têm influência estrutural no edifício, verificar as necessidades de reforço sísmico, verificar o uso do edifício e o estado de conservação do edifício, analisar a envolvente e edifícios confinantes. É também muito importante fazermos uma análise dos edifícios confinantes, as características, se é betão, se é gaioleiro, se é pombalino, saber exatamente o que se passa, analisar as características de edifícios confinantes de estado de conservação, desenvolver estudos e projetos compatíveis com as necessidades dos edifícios, com os objetivos definidos. Portanto, é preciso ter a consciência que se houver um sismo, a maior parte dos edifícios não estão a ser reabilitados com reforço sísmico e certamente será um problema para todos nós. Colegas, quem fizer intervenção neste tipo de edifício tem que se cumprir com aquilo que foi aqui dito. Se não tivermos à vontade para desenvolver, porque nós evoluímos, trabalhar com um colega que tenha mais conhecimento e não deixar de responder àquilo que são a lei, porque a questão é que numa situação em que haja problemas, se houver uma avaliação, pode haver grandes problemas para os técnicos. Atenção aos termos de responsabilidade. Quando recolhem a declaração da ordem, estão a assumir totalmente os vossos atos de engenharia. Portanto, é um pouco isto. Isto foi a nossa abordagem e estamos disponíveis para que os colegas coloquem as questões que considerem necessárias. Muito obrigado a todos pela atenção e paciência para nos ouvir. Vamos então, vamos abrir a intervenção aos colegas que assim o desejarem. Como é que é? Então, vamos a isto. Não tenho nada. Nós não temos acesso. Quê? Calma, calma. Mas já há perguntas escritas? Não. Não, eles têm que intervir. Não. Deixa eu ver. Não? Sim, professor. Colegas, Está-me a ouvir, professor? É Rui Santos. olá, estás bom? Olá, como estão? Tudo bem? Fernando. Antes de mais, muito obrigado por esta vossa intervenção. É um gosto estar convosco novamente
Eu queria fazer aqui algumas questões e intervir, fazer aqui um apanhado geral daquilo que eu acho que é um bocado a nossa realidade. Pronto, toda esta panóplia do Resiste e toda esta camada de legislação que existe, no fundo, pressupõe qualquer coisa que vai existir para projetos futuros. Mas a realidade é que nós temos um parque edificado neste momento. E como o professor disse, e agora bem, no final, se acontecer qualquer coisa neste momento, tem de haver um estudo para sísmico, ou um relatório, tem que ser feito um relatório. E a questão é, será que vai haver tantos técnicos nas câmaras e nos municípios que sejam capazes de dar uma resposta eficaz? Não. Para isso, nós eventualmente teremos de ter outro tipo de técnicos com outro tipo de conhecimentos, avaliando os critérios subjacentes àquilo que realmente é um sismo. Critérios como a magnitude do sismo, com as diferentes escalas, critérios como a distância ao epicentro, como a profundidade do hipocentro, como a classificação do tipo de solo. Depois, há outra coisa que também é pertinente falarmos, é o tipo de utilização. Podemos ter dois edifícios exatamente iguais, mas com utilizações completamente distintas, porque uma coisa é ser uma escola, outra é ser um hospital, outra é um centro comercial, um armazém. Podemos ter alturas de edifícios completamente distintas, números de piso abaixo dos planos de referência completamente distintos, com categorias de risco completamente distintas, que vão afetar as nossas infraestruturas de outras formas também. O ano de construção, ou o próprio tipo de estrutura, se é uma estrutura em betão armado, ou só betão, ou alvenaria, ou estruturas de metal, que as ligas leves, em aço, seja lá o que for, o número de anomalias identificadas, e aí estamos quase a falar da estética do próprio edifício, e assim também o número de patologias identificadas. E aqui estamos a falar de coisas mais sérias como a própria estrutura, ou seja, nós não vamos ter realmente, se acontecer neste momento e com as atrocidades que se está a fazer na Baixa Pombalina, a retirar os membros para a ampliação das vitrines, como tem na Polícia Judiciária, lá embaixo toda a gente pode ver isso. Ou seja, vamos ter problemas graves, não só no edificado, como na resposta. A resposta tem que ser eficaz, rápida e não pode ser comprometida a um engenheiro civil. Tem que ser um engenheiro civil com alguns conhecimentos da área sísmica também, porque avaliar uma estrutura com esforços, com todos os tipos de esforços e todas as formações que eventualmente possa ter, pode não ser realmente o suficiente. Depois, falamos aqui da Regulamentação Geral de Edificações Urbanas. Essa regulamentação, pronto, está acima do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. A verdade é que existem obras que são isentas de comunicação, mas os próprios regulamentos municipais exigem que se faça, chamam-lhe outra palavra qualquer, mas têm que ser comunicadas. Outra coisa que, para substituir e que vem no âmbito daquilo que é o simplex urbanístico, no que diz respeito ao Decreto-Lei de 10 de 2024, de 8 de janeiro, há lá uma coisa que me incomoda muito. Diz assim: clarifica-se que os municípios não apreciam nem aprovam projetos de especialidades, os quais são remetidos meramente para tomada de conhecimento e arquivo, acompanhados dos termos de responsabilidade emitidos pelos técnicos competentes em como os projetos foram realizados em conformidade com a lei. A lei está muito omissa naquilo que é realmente a parte do resiste ainda. É um bom princípio. Começamos a fazer qualquer coisa finalmente em 2019, mas para aquilo que eventualmente está a ser projetado, não para o parque edificado atual. Isto é uma opinião. Depois, há que ter aqui algum tipo de conhecimento no que diz respeito à norma 1504, com os seus 11 princípios naquilo que diz respeito à reabilitação de edifícios. Não basta só conhecer o regeu, não basta só conhecer o remoé de cada município, não basta só conhecer o regeu, e disse a Regulamentação Jurídica de Urbanização e Edificação, o REGUE, o REMOE e o REGEO. Até porque o REGEO nós sabemos que de hoje a um ano acaba, vão entrar os novos cadernos aí. Ou seja, existe uma lacuna na lei muito subjacente que aos técnicos faz falta nós seguirmos aquilo que é realmente um bom exemplo ou talvez uma boa memória descritiva para desenvolvermos de um modo concreto, preciso e que seja mais fiável no que diz respeito ao relatório de avaliação sísmica em edifícios. Mas creio que se está a fazer um bom trabalho, com certeza que sim, e acho que estamos a dar bons passos largos para esta componente do edificado. Agora, faltam-me ferramentas padronizadas
porque não vai haver técnicos, se houver hoje um sismo agora, não vai haver técnicos suficientes para fazer essa mesma avaliação. Nós estamos a fazer Esse no Instituto relatório Superior é antes Técnico, o Carlos Sousa Oliveira, eu só vou finalizar já. No Instituto Superior Técnico, o professor Carlos Sousa Oliveira e a professora Mónica Amaral estão a fazer trabalhos de investigação muito bons. Existe também na Califórnia e no Japão, mas não são ferramentas padronizadas, nem que são e que sejam acessíveis a qualquer arquiteto ou engenheiro que eventualmente exerça esta profissão. Nesse sentido, isto são algumas coisas que eventualmente têm que ser pensadas. Não é nenhuma crítica, é só no sentido de percebermos que fazer este relatório é muito mais do que fazer uma avaliação estrutural, a qualquer tipo de estrutura que seja. Tem toda uma componente por trás que o arquiteto ou o engenheiro, ou seja, o engenheiro de estruturas, neste caso, terá de ter um pouco de atenção. Não. Obrigado, professor. Muito bem. Fala, tu, responde tu. Hernani, ainda eu fiquei um bocadinho embaralhado qual era a tua pergunta. Desculpa lá. Mas A minha pergunta é se deixa-me existe só, alguma. A minha pergunta é Em simples. relação ao, se ocorrer um sismo, aí verificas logo qual foi o edificado que resistiu ou não, não é? Portanto, isto é tornar a cidade mais resiliente. Portanto, a ideia é, quando existir uma intervenção, portanto, identificar edifício a edifício, fazer uma análise do edifício, pelos métodos que forem mais adequados. Eu, se calhar, descartava o método 1 e 2, portanto, partia logo para o método 3. E isto é no sentido de saber exatamente que as vias de circulação estão disponíveis para os meios de socorro, conhecer as cidades, conhecer que edificado nós temos. Portanto, isto é um trabalho antes de ocorrer sismo. Portanto, eu espero que ainda demore muitos anos a que ocorram. Portanto, eles ocorrem todos os dias, mas com uma intensidade menor. A ideia é que a cidade seja mais resiliente para o caso de uma catástrofe, não é? Não podemos esquecer que. E não é passar termos de Pois, é responsabilidade a qualquer intervenção que seja feita, em que eu há pouco, penso que há aí num slide, está aí uma gafezinha que é as obras sujeitas a controle prévio é que pedem o termo de responsabilidade. Portanto, basta um termo de responsabilidade para comprovar que aquela obra não está, vai melhorar e não prejudica a estrutura. Faz lembrar um bocadinho com o Decreto-Lei 53, que era a salvaguarda estrutural. Enfim. Portanto, a ideia é tornar, não chegar só ao termo de responsabilidade que os técnicos passam, do ponto de vista administrativo das câmaras, está resolvido o problema, mas depois, do ponto de vista do técnico, tem uma responsabilidade enorme em cima dos ombros. Portanto, é isso que se deve evitar e fazer sempre um estudo do edificado, não meramente um termo. É isso que a mensagem mais que se pretende questões. passar. Eu peço desculpa pela intervir e pronto, professor. A minha pergunta, eu concordo com tudo o que está a dizer realmente, mas a minha pergunta é essa mesmo. Será que existem, como o professor disse, técnicos suficientes para fazer essa avaliação e com conhecimentos suficientes nos municípios? A pergunta é esta. Será que existe, professor? Porque tem que ser feito edifício em edifício, não é? Nós sabemos que não existe uma ferramenta padronizada para isso. Se calhar era Sim, importante estarmos mais nestas temáticas, passar maior. O que vocês estão a fazer hoje é brilhante, passar mais informação às pessoas, não é? É preciso haver um trabalho de fundo maior, que eu estou a ver que está a ser feito pela Ordem dos Engenheiros Técnicos e muito bem, mas não se deve cingir a isso, deve-se cingir também aos próprios municípios, aos poderes locais e aos instrumentos de gestão territorial. Eu não estou a dizer o contrário de vocês, eu estou a dizer ainda mais. Eu acho que isto deve ser mais pertinente, devemos apostar mais nestas áreas e fazer complementos destas áreas também. A pergunta é essa realmente: será que neste momento nós temos técnicos suficientes ou era preciso formar mais pessoas com outras competências, novas competências, novas aprendizagens, novos instrumentos de gestão territorial? Isso não quer dizer que não esteja a ser feito um trabalho, que eu acho que está e está a ser bem feito. E o princípio é bom, professor, eu acho que sim. Agora, eu acho que estamos no início, mas temos que começar a definir diretrizes em relação àquilo Muito que nós bem. queremos que a cidade seja. Muito bem. Técnicos com o vento, porque
Os edifícios têm, qualquer ação que exista, de reabilitação ou outra, tem sempre um técnico, vários técnicos agregados. Aqui o mote e a formação de engenheiros, como sabem, isto há muito pouco. A procura é superior à oferta, mas não vamos entrar por aí, que era outra situação. Aqui a questão, nós temos de ser objetivos, eficazes e claros. Quando se passa um termo de responsabilidade, o técnico passa esse termo, tem que ter a noção e a consciência que está a fazer bem e está a responder. E não está apenas a resolver um problema do dono de obra, que depois, se houver problemas mais graves, lhe caem sobre os ombros. É esta noção, neste caminho que foi aqui apresentado, de saber avaliar e saber desenvolver o relatório. Epá, não custa nada, eu, na minha vida, sempre que não sei, pergunto como é que se faz, que é para evoluir. E todos nós temos que entrar neste caminho. Agora, atenção quando se passa um termo de responsabilidade. Nós somos muito pressionados. Ah, lá está você a complicar e não sei o quê. Então o seu colega passa um termo, então o colega que passe, não é? Mas não está errado. Muito bem, obrigado pela tua intervenção, é sempre um gosto também falar contigo. Caros colegas, mais alguém quer intervir? Ok. Bem, ainda falta meia hora para a hora de jantar, ainda podem intervir. Eu sei que é difícil e há muitas dúvidas sobre elaborar estes relatórios. Ah, mas tem que se ter muita atenção, porque de facto a responsabilidade é imensa. E nós temos no nosso Conselho Disciplinar, aliás, todas as ordens, muitos processos. Todas as ordens têm muitos processos. Até a fechar um livro de obra. Já agora, enquanto não intervém, a fechar um livro de obra. Falsas declarações. Está tudo de acordo com o projeto. Atenção. Hoje o livro de obra fica no dono de obra. Temos uma pergunta ali. Já é uma pergunta, então, qual é a pergunta? Está ali com o manual, Rodrigo. Sim, Rodrigo? boa tarde, sim. Olá, boa tarde. Não, muito boa tarde. Olha, antes de mais, endereçar os parabéns à Ordem dos Engenheiros Técnicos por esta iniciativa. Já tive a oportunidade também de falar com o Engenheiro José Sousa. Antes de mais, eu sou professor no Instituto Superior de Engenharia do Porto, portanto, naturalmente sou colega do Engenheiro José Sousa, portanto, até comuniquei-lhe que há uns dias aqui a participar nesta ação, porque tinha curiosidade de ver efetivamente o que é que estavam a passar. Portanto, isto é a minha área de especialização, efetivamente, da área da engenharia sísmica, portanto, gosto sempre de participar nestas coisas para perceber qual é a sensação geral disto. Portanto, não vos vou aborrecer com comentários longos, só dar nota de uma coisa. Efetivamente, portanto, naturalmente. Os especialistas em engenharia sísmica são poucos, efetivamente. Dentro dos especialistas em estruturas, que já são menos, os especialistas em engenharia sísmica são ainda menos, não é? Portanto, naturalmente, nesta fase, todos nós temos tido bastante trabalho, seja com relatórios de avaliação de vulnerabilidade sísmica, seja com a elaboração ou seja com a revisão de relatórios de análise de vulnerabilidade sísmica. Queria só partilhar que, efetivamente, os relatórios que vejo, o erro mais frequente que tenho visto, tirando, e vamos já subtrair a parte digamos, daqueles erros básicos, não é? Digamos, os colegas que efetivamente se atiram para fora de pé e depois, pronto, efetivamente o relatório não tem qualquer consistência. Mas dentro dos relatórios que poderiam ter mais alguma consistência, há dois erros fundamentais. O primeiro é uma definição errada da ação sísmica, não é? Porque as pessoas confundem o Eurocódigo 8 parte 1 com o Eurocódigo 8 parte 3. Portanto, os edifícios não são avaliados para a mesma intensidade sísmica, ok? Portanto, o Eurocódigo 8 parte 3 é um documento bastante mais complexo do que o Eurocódigo 8 parte 1 e há que o conhecer bem. Essa é a primeira questão, esse é o erro mais comum, ok? As pessoas fazerem a avaliação de segurança com base na intensidade sísmica que está prescrita no Eurocódigo 8 parte 1. A segunda é aplicarem os métodos simplificados
ou até o próprio método 3, que é o método de referência do Eurocódigo 8 par 3, para lá dos seus limites de aplicação. Portanto, os métodos 1 e 2, que estão descritos no relatório do LNEC, são aplicáveis apenas a edifícios que estão armados, não é? Depois há métodos simplificados para edifícios de alvenaria que não foram aqui referidos, mas também existem, estão descritos em 3 ou 4 artigos da Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas. Portanto, esses métodos têm um domínio de aplicação muito espartilhado, não é? Portanto, como o colega Hugo Deodato referiu há pouco e bem, não é? Basta um edifício ser irregular em planta ou em altura para estarmos fora do âmbito da aplicação do método 1 e 2. E temos que passar para o método 3. Mas mesmo dentro do método 3, não é? A aplicação da análise estática não linear também está limitada pela irregularidade da estrutura. Portanto, eu aqui há algum tempo vi um relatório que até, digamos, à vista desarmada, sobre um edifício bastante alto em Lisboa, não vou dizer qual é por razões óbvias, mas que o relatório até parecia bem documentado do ponto de vista do Eurocódigo 8 par 3, mas depois discorria numa análise pushover que não tinha pés nem cabeça, não é? Pronto, eu na altura, digamos, adverti o dono de obra, portanto fiz a revisão desse relatório, naturalmente mandei para trás. Uh, Pronto, depois perdi o controle ao que o dono de obra fez. Segundo sei, o relatório deu entrada na Câmara de Lisboa e o projeto de reforço sísmico foi elaborado. E para o meu grande choque, foi elaborado com soluções que nada tinha. Se o relatório da avaliação estivesse correto, não é? Que não estava, mas ele identificava algumas patologias e depois a solução de reforço prescrita nada tinha que ver com as fragilidades identificadas, não é? Portanto, era uma questão de prescrever, porque as soluções de reforço não são todas iguais, não é? Se eu tenho um problema de esforço transverso, não vou prescrever soluções que servem para resolver problemas de formação excessiva e vice-versa. O facto é que eu não sei como é que isso vai terminar. A documentação deu entrada na Câmara de Lisboa. Eu bem sei quer dizer, que os técnicos devem estar assoberbados com esse trabalho todo, mas é com grande probabilidade aquilo passa e vai ser executado epá, e pronto, e é a situação vigente. Portanto, eu concordo com o que foi dito, há que as pessoas têm que ter consciência com o que estão a assinar, etc. Agora, à vista desarmada, também acho que as pessoas, já há vários colegas, lamentavelmente, começaram a encarar o relatório de análise de vulnerabilidade sísmica da mesma forma que encaram os projetos de estabilidade, que é debaixo do modo que ninguém vai olhar para isto, do ponto de vista do município. Portanto, nós vemos na revisão de projetos erros graves em edifícios novos cometidos ao abrigo do Eurocódigo 8 Parte 1. Portanto, muito mais facilmente esses erros são cometidos ao abrigo do Eurocódigo 8 Parte 3, que é um documento que é bastante mais complexo e que, não, pronto, e que naturalmente obriga a um estudo mais elaborado. Portanto, só queria, não vos maço mais, só queria mesmo contribuir aqui para a discussão de facto, dizer que as pessoas se devem, digamos, informar e ter noção de que, e também vamos já tirar uma coisa à frente, efetivamente, avaliar a segurança sísmica do edifício existente é uma coisa muito mais complexa do que projetar um edifício novo. Ok? Portanto, não tínhamos medo, digamos, de assumir junto do cliente e do dono da obra que o assunto não é simples e que isto são horas de engenharia que têm que ser pagas, não é? Portanto, pronto. Mais uma vez, dou os parabéns. Acho que esta iniciativa é importante e sempre que puder estar presente, tentarei estar presente. Não, Muito obrigado. professor, agradecemos. É de facto, foi muito importante uma experiência daquilo que se passa neste setor, nesta temática, e foi uma boa colaboração, e foi um complemento muito importante para aquilo que aqui foi dito, que é alertar a atenção. Eu, por exemplo, nunca irei fazer um relatório de vulnerabilidade sísmica, que não é a minha área. Caracterizar os edifícios, eu sei classificá-los, posso ajudar a integrar a equipe, mas eu nunca o faria porque não tenho, deixei de fazer projeto há muitos anos, faço fiscalizações e outras coisas, e cada um tem que fazer aquilo que sabe. E quando não sabe, tem que ir buscar alguém que sabe. Portanto, foi muito importante, obrigado pela experiência e pelos alertas, porque é assim que contribuímos para que haja menos problemas, quer nos edifícios, quer na proteção de pessoas e bens também. É para isso que nós trabalhamos, é uma das nossas obrigações da engenharia, que é estar disponíveis e fazer, e quando fizermos, fazer bem. Portanto, foi muito importante a sua intervenção. Muito obrigado. Ficamos muito gratos. Nada, Lourenço, nada. Mais algum colega? Podem-se falar sobre qualquer coisa, não, nem todos temos a mesma profundidade neste tipo de intervenções, mas o ideal, se aqui
conseguimos transmitir esta necessidade de cumprir, não ser pressionado, não passar o termo porque sim, já é muito bom. E é bom, e eu tenho a certeza que os bons são mais contactados e as coisas vão sempre correr melhor. Portanto, temos de ser bons e somos. Portanto, é importante que assim seja. Caros colegas, parece que mais ninguém quer intervir. Não sei se o Hugo, a jeito de conclusões, professor, se tiver mais alguma situação que queira transmitir, Se estamos. calhar só dizer que, portanto, as câmaras não analisam, não Pois, era verificam isso. Assim. os projetos que são submetidos à Câmara. Portanto, aqui é que temos que, se calhar, mudar esta mentalidade, que é, eu vou entregar qualquer coisa porque não é analisada. Portanto, parte ao contrário. Portanto, eu tenho que ter brio naquilo que executo e tenho que ter, principalmente, brio técnico e faço um projeto a cumprir com todas essas exigências regulamentares e também técnicas, depois do ponto de vista de execução, seja também execuível. Portanto, nesse aspecto, não esperem pelos técnicos da Câmara para analisar e entreguem projetos completos e que não hajam falhas ou reduzam a falha ao mínimo. Devia existir um, um, um plano de riscos do projeto. Portanto, deviam fazer um plano de risco para verificar que deste modo não ia existir falhas e depois na execução não ia existir erros graves. Não sei se tens Já agora só Hum. uma pequena achega. Ah, Rui Ui. Silva, tudo bem? Há situações em que os projetos de especialidades nem sequer são entregues na Câmara. No caso de informações prévias qualificadas, é apenas entregue o projeto de arquitetura e a obra começa de imediato e os projetos vão apenas para a obra. Portanto, há situações em que nem sequer há controle da Câmara sobre os projetos de especialidades. Portanto, Obrigado, Rui. É isso mesmo, Rui. Bem-vindo sempre. Muito bem. Se as intervenções foram concluídas, resta-nos agradecer imenso a presença, dizer que vamos ter mais alguns temas e vamos tentar fazer estas ações 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas. Se tiverem algum tema que queiram ver debatido, ou se quiserem fazer a apresentação, estamos disponíveis. O próximo vai ser perdas de água, que é um tema também muito importante, bem diferente deste, mas que existe um grande problema a nível dos municípios de abastecimento de água, ao nível de perdas de água. Vamos ter aqui o nosso especialista José Ortiz a fazer o lançamento e depois espero que os colegas que estão ligados a estes temas e outros, porque de facto urge contribuir a nível nacional, são milhões e milhões que são de prejuízo dos diversos municípios, tem evoluído, mas de facto tem acontecido, não existe, contactando as entidades, de facto é um grande problema. Portanto, vamos ter também este tema aqui a discutir e a seguir revisão de preço e outras coisas mais, no sentido de encaminhar os colegas e de contribuir. Estamos de facto disponíveis para que contribuam e compareçam e deem propostas, porque estas conversas são sempre boas. Fim de tarde, estas conversas de fim de tarde. Agradeço imenso. Vamos continuar. Tenham um belo jantar. Aqueles que forem jantar, muita saúde e muito obrigado a todos. Compareçam sempre, que isto é bonito quando nós comparecemos e partilhamos experiências. É assim que evoluímos, é por isso que a Ordem existe, é por isso que aqui estamos, mas só estamos porque estão aí desse lado. Muito obrigado a todos. Muito boa Obrigado. noite a todos.